João 14, versículo 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Os irmãos podem sentar-se, em nome de Jesus. Amados, nesse texto, Jesus ele estava se despedindo dos seus discípulos. Cronologicamente, essa despedida se deu na quinta-feira que antecede a sexta-feira da paixão. E foi essa quinta-feira da traição de Judas e essa quinta-feira da negação de Pedro. Foi esse o dia em que o Senhor Jesus suou grandes gotas de sangue. Tamanha era a agonia da sua alma, seu sofrimento. Essa foi a quinta-feira da prisão. Essa foi a quinta-feira da humilhação. Essa foi a quinta-feira do escárnio, das cuspidas, dos açoites. De quinta para sexta, Jesus não dormiu. Ele sofreu. Ele não descansou, ele literalmente agonizou. Ficou a noite toda sendo julgado, de maneira totalmente leviana, injusta, pelo Sinédrio. Jesus já havia previsto tudo isso, amados, e diante dessas adversidades, os discípulos estavam tristes, eles estavam abalados, turbados, estavam ali desesperados com tudo que estava acontecendo. Por isso Jesus disse: não se turbe o vosso coração. J.C. Ryle, ele diz que o coração turbado é a coisa mais comum no mundo. E ele falou isso no século XIX. Imagine hoje, em pleno século XXI. Esse problema atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos, de todas as faixas etárias, não só adultos, criança também tem coração turbado. Um coração pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora e também pelos temores que vêm de dentro. E nós sabemos muito bem o que é isso. Até mesmo nós, os cristãos, até os mais consagrados, eles precisam beber, muitas vezes, cálices amargos entre a graça, entre a vitória e a coroa. Passamos por momentos de lutas. São tantas as tribulações que turbam o nosso coração, o meu coração, o teu coração também, porque você é gente como eu. É problema financeiro, filhos rebeldes, muitas vezes profanos. É o trabalho secular, que muitas vezes é estressante, muita cobrança, muitas metas para serem cumpridas. Na escola também, quem está estudando sabe como que é. Não só as responsabilidades em estudar, mas muitas vezes os bullying, as implicações. E o que falar da saúde, que muitas vezes não vai bem. Tem momentos de pico, de estresse. E se não bastasse, amados, as circunstâncias externas, ainda temos, além disso, uma inclinação para o mal humana, uma inclinação diabólica para a frieza, individualmente cada um tem, uma inclinação para a apatia, que se o ser humano não vigiar, ele entra por esses caminhos. Temos também responsabilidades para com Deus, e muitas vezes não conseguimos cumprir essas responsabilidades. Sabemos que a oração é a chave do avivamento, que a oração é bênção, mas nem sempre conseguimos orar como convém. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e precisa ser meditada dia e noite, mas nem sempre conseguimos ler a palavra do Senhor como deveríamos ler. Sabemos, amados, da importância de congregar, porque os dias são maus, precisamos estar juntos, congregando.
mas o nosso corpo muitas vezes nos vence e ficamos em casa. Sabemos que o jejum é uma prática bíblica, saudável, não é um mandamento, não é uma ordenança, mas é um convite do Espírito Santo para cada um de nós. Sabemos da importância do jejum, mas quantas vezes o nosso estômago nos dribla quando colocamos um propósito diante de Deus e às vezes não conseguimos ir até o fim e quebramos aquele propósito. Tudo isso turba o nosso coração, tudo isso nos deixa muitas vezes agoniados. Essas e outras situações nos deixam tristes, muitas vezes impotentes, frustrados. E por que não dizer desanimados? Eu não sei se você passa por isso, ou sou somente eu. Os discípulos estavam também tristes, eles estavam envergonhados, eles estavam perplexos, aflitos, angustiados e até mesmo vacilantes na fé. Estavam tristes, pois Jesus havia dito que iria partir. Não foi isso que ele disse? Em João 13:33, Jesus disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus agora vos digo a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Então eles estavam tristes. Jesus foi dando muitas mensagens que isso foi abalando o coração deles. Eles estavam também envergonhados, pois momentos antes eles queriam saber quem era o maior entre os apóstolos, entre os discípulos. Estavam envergonhados. E Jesus deu uma lição de moral neles e falou que o maior é aquele que é o menor, é o que serve, não aquele que está em proeminência. Estavam também perplexos, pois Jesus havia predito tanto a traição de Judas como a negação de Pedro. Jesus não foi pego de surpresa em todo o evento que estava aqui acontecendo, em todo esse contexto. Jesus não foi pego de surpresa. Eles também estavam angustiados diante das perseguições, das aflições, dos açoites e até das prisões que eles iriam enfrentar pela frente. Porque até esse momento aqui eles ainda não eram cheios do Espírito Santo, né? Porque há um antes e um depois. Há o antes do Pentecoste, eles medrosos, temerosos, e há o depois do Pentecoste. Mas Jesus não enganou ninguém. Jesus já havia dito o que eles passariam. Em Mateus 24:9, Jesus disse: então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então Jesus não prometeu um mar de rosas, vida tranquila para os discípulos, e nem para a gente. Tanto é que quase que todos eles morreram martirizados, foram assassinados, literalmente, cada um com um requinte de crueldade maior do que o outro. Menos o apóstolo João, foi o único do colégio apostólico que não morreu como mártir. Então, amados, os discípulos estavam com o coração turbado, e eles tinham motivo de sobra para isso, para ficarem do jeito que eles estavam. Por isso Jesus disse: não se turbe o vosso coração. É como se o Senhor Jesus tivesse dito para eles: não permitais que os vossos corações sejam agitados, como um mar impelido pelo vento. Não deixem isso acontecer. Agora, o que pode confortar um coração turbado e aflito? A realidade nós sabemos, ficamos turbados, ficamos muitas vezes angustiados, ficamos muitas vezes frustrados com nós mesmos. Agora, o que pode consolar um coração turbado, um coração aflito? Como podemos encontrar consolo nos momentos de provações da vida? Como encontrar? O versículo 2 e 3 nos dá uma resposta bem direta. Em primeiro lugar, crendo em Deus por meio de Jesus Cristo. É o que o Senhor Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. Numa tradução mais literal diz: tenham fé em Deus, tenham fé também em mim. O que significa essa expressão de Jesus, amados? O que significa? Significa que a fé em Deus, divorciada da pessoa de Jesus, é uma fé vã. Porque crer em Deus, todo mundo crê, menos o ateu. Não basta dizer eu creio em Deus. Os ímpios dizem, e até os demônios creem
E a Bíblia diz lá em Tiago que eles creem e estremecem. Não basta crer. A fé em Deus tem que ser através de Jesus. Em 1 João 5, versículo 10 a 13, olha o que o apóstolo João diz. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crer em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que o Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, somente uma fé verdadeira, numa pessoa verdadeira, na pessoa de Jesus, pode acalmar um coração turbado. A fé em Cristo é o remédio, mas para um coração aflito. A fé em Cristo é o remédio para um coração angustiado e temeroso. Às vezes ficamos realmente turbados, mas quando nos lembramos de tudo que o Senhor Jesus passou por nós, do sofrimento dele na cruz por amor a mim e a você, do sangue derramado na cruz, isso tem um poder inexplicável de nos consolar, de nos fortalecer, de nos dar forças para continuar a caminhada e não desistir e não olhar para trás. Confiar em Deus e no seu Filho é crer, é confessar, é descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor, na sua salvação. Crer em Deus é receber Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Crer de verdade é arrepender-se dos pecados que ofendem a Deus e que levaram Jesus à cruz do Calvário. Credes em Deus, credes também em mim, disse o Senhor Jesus. Em João 5,24, o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que palavra tremenda! João 17,3, Jesus disse também: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, amados, quando cremos em Deus, ou cremos em Cristo como Deus, não como um profeta, não como um personagem histórico, mas cremos em Cristo como um Deus, o Deus único, um com o Pai, como Senhor, como Salvador pessoal, nosso coração ele é acalmado nas tempestades da vida. É bom saber que Jesus está conosco, amados, a cada momento, a cada semana, a cada minuto, a cada segundo. É bom saber que Jesus está conosco, se estamos com Ele. É claro, ainda que os ventos contrários venham sobre nós, ainda assim continuaremos crendo nele. Ainda que não entendamos, o momento que estamos vivendo, a perseguição que estamos sofrendo, ainda que tenhamos que enfrentar a morte, que pode vir a qualquer momento, ainda assim temos que continuar crendo no Senhor. Ainda que chegue no Brasil o estado de quarentena, que tenhamos que ficar dentro de casa, ainda assim temos que continuar crendo no Senhor. Ainda que a solidão, a crise financeira, ainda que a doença, ainda que o luto, a dor, as lágrimas cheguem, ainda assim precisamos descansar nele, porque ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Temos que ter a mesma convicção que Jó tinha, amados, quando disse: ainda que ele me mate, eu ainda assim continuarei crendo nele. Ainda que ele me mate, disse Jó. Mateus 28:20, na parte final está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a verdadeira fé olha para Jesus e não olha para as tempestades.
A fé ri das impossibilidades e das crises. A fé em Deus e a fé em Cristo não se desespera na hora da crise. Podemos ficar abalados, mas não desesperados, porque temos um conosco. Amém? Paulo estava próximo à morte, numa prisão romana, próximo a perder a cabeça, com atestado de óbito no bolso, provavelmente. Mas ele disse o seguinte: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O teu depósito também, Deus é poderoso para guardar, é a salvação eterna. O que mais pode confortar um coração turbado e aflito? A esperança de uma morada eterna com Jesus no céu. Essa esperança, a bendita esperança. Voltando ao que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Amados, quando estivermos passando por provas, tribulações, sofrimentos, precisamos levantar a cabeça e olhar para a recompensa final, e não para as circunstâncias atuais. Nossa caminhada aqui na terra é muitas vezes de turbulência, de dor, de sofrimento, de cruz, mas aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, esse sim será salvo. É até o fim, não é até a metade. Aquele que for fiel até a morte, ganhará a coroa da vida, como diz Apocalipse 2:10. Paulo disse em 2 Timóteo, 2 Coríntios 4:17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Agora, como Jesus descreve o céu nesse texto que nós lemos? Primeiro, Jesus disse que o céu é um lugar real. Não é uma utopia. O céu é um lugar real. Não é uma ilusão religiosa. Não é o fruto de uma mentalidade doentia e fantasiosa. Mas é o lugar onde Deus habita e onde Jesus está à destra do Pai a interceder por mim e por você. O céu não foi inventado pelos pastores, e muito menos o inferno foi inventado pelos pastores, mas foi descrito por Jesus, tanto o céu como o inferno. Na verdade, eu ia pregar sobre o rico e Lázaro hoje, mas o tempo não ia dar. E ali fala a descrição do inferno, terrível, terrível. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso, amados, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem citar. Paulo foi ao céu. O céu não é uma utopia. O apóstolo João também teve várias experiências arrebatadoras ao céu. Ao redor do mundo, quantos cristãos já também não tiveram a mesma experiência? Segundo, Jesus disse que o céu é a casa do Pai. Ele disse, na casa de meu Pai. Aí no versículo 2, parte a casa do Pai, amados, é onde todos os filhos são tratados sem preconceitos e sem acepção. O céu é a nossa pátria. Aqui na terra nós somos peregrinos e forasteiros. Lá no céu estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos em casa. É no céu que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E então entoaremos um hino de louvor para todo sempre. No céu se encontra o trono de Deus. No céu se encontra as hostes de anjos. E no céu se encontra a assembleia dos santos glorificados. Aqueles que morreram em Cristo estão na glória. Não estão embaixo da terra num estado inconsciente, estão com Cristo, o que é muito melhor. O apóstolo Paulo disse que tinha o desejo de partir e estar com Cristo. Não era partir e estar inconsciente, embaixo da terra, mas estar consciente com o Senhor. É no céu que se encontra nosso verdadeiro tesouro, nossa recompensa e a nossa herança eterna. É lá e não aqui. Terceiro, Jesus disse que o céu é um lugar de moradas eternas e permanentes.
disse ele, na casa de meu pai há muitas moradas. Versículo 2, muitas moradas. Irmãos, não são só 144 mil que vão para o céu. Não. Haverá espaço para todos os tipos de pessoas. Sejam fracos, sejam fortes, sejam nobres, sejam insignificantes. Todos os que se converterem a Cristo, todos que se arrependerem de seus pecados, todos que confiarem até o fim, estarão na glória com Cristo. Ninguém ficará de fora, exceto os pecadores impenitentes, os incrédulos e os que vivem na prática do pecado. Esses ficarão de fora. Aqui na terra os homens são discriminados por sua cor. Aqui na terra os homens são discriminados por sua cultura, religião, por seu intelecto, mas lá na glória estaremos para sempre com o Pai, amados pelo Pai. Quarto, Jesus disse que o céu é um lugar preparado para um povo especial. Não são todos que vão. Não são todos. Né? Há várias frases que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus é o caminho que leva ao Pai. Só Jesus leva ao céu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, você quer a glória, quer o céu, busque a Jesus, se apaixone por Jesus. Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Então o céu é preparado, um lugar preparado para um povo especial. Ele disse isso aos seus discípulos, amados. Vou preparar-vos lugar aos seus discípulos, aqueles que confiaram nele, aqueles que foram até o fim com ele. Não foram os que desistiram, como Judas. Judas apostatou, virou as costas. Pedro negou também a Jesus, mas se arrependeu, chorou e voltou. Os salvos saberão com certeza que não mereciam estar lá. Quem é salvo tem certeza que não foi por obra, não foi por merecimento. Nós não compramos o céu com as nossas obras. Esse lugar nos é dado de presente pelo Senhor. É graça, do início ao fim. Graça, graça, graça. Foi Jesus quem preparou esse lugar para nós. Esse preparo lhe custou o seu sangue, derramado na cruz do Calvário. Jesus abriu um novo e vivo caminho para Deus. E tem lugar para você também. Você que está desviado, você que nunca recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, tem espaço, tem lugar para você. A porta não se fechou. Foi Jesus que nos reconciliou com o Pai. Paulo diz em 2 Coríntios 5,19 que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. E depois o apóstolo Paulo faz um apelo aos coríntios, e eu posso fazer esse apelo também para você. Rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Esse é um rogo. Paulo estava implorando, se reconciliem com Deus, porque se você morrer não estando reconciliado, você não vai para o céu, você vai para o inferno. E Jesus, como diz o missionário Reginaldo, morreu na cruz para você não ir para o inferno. Jesus falou de duas portas, dois caminhos e dois destinos, lá em Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mais estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Certa vez, Jesus perguntou, ou foi perguntado por alguns, Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 23 e 24.
Se por um lado há espaço para todos, nem todos vão ser salvos. Isso é universalismo, doutrina diabólica que diz que no final todos serão salvos. Os que se arrependeram e os que não se arrependeram. Aqueles que viveram a vida santa fugindo do pecado e aquele que estrupou, matou, violentou, todos vão ser salvos. Mentira diabólica, e muita gente acredita nisso. Então, o céu é real, mas o inferno também. Alguns só crerão no inferno quando o experimentarem, mas será tarde demais. O rico, lá de Lucas 16, ele descobriu tarde demais que o inferno era real. Descobriu tarde demais que a oração era importante. Descobriu tarde demais que deveria pregar para os seus 5 irmãos. Aí depois pede a Lázaro para pregar, para que eles não fossem para aquele lugar de tormento que ele estava. Quinto, Jesus disse que o céu será um lugar em que ele mesmo estará presente. Olha aí, versículo 3 de João 14. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele diz que nos levaria para ele mesmo, nosso Redentor. Jesus é nosso irmão mais velho, nosso Salvador, aquele que nos amou e assim mesmo se entregou por nós, estará conosco para sempre. O céu sem Jesus não seria céu, seria inferno, não é isso? Não sabemos, amados, os detalhes de como será o céu, nem o que veremos lá, mas uma coisa é certa, nós veremos a Cristo assim como Ele é. Essa é a promessa da palavra de Deus. Essas verdades confortam o nosso coração na hora da angústia, na hora da enfermidade. Essas verdades consolam o nosso coração na hora do diagnóstico médico, em que o médico fala na tua cara que a tua situação não tem mais jeito. Não adianta tratamento. Quando estiver passando por momentos difíceis, lembre-se que Jesus está à direita do Pai intercedendo por você. Lembre-se que Ele foi preparar um lugar onde não haverá mais tristeza, dor, choro, decepção, frustração. Não haverá no céu traição e nem morte. Para concluir, Jesus disse que iria preparar um lugar especial, mas voltaria para nos levar com Ele. Ele foi preparar, mas iria voltar para nos buscar. E essa é uma promessa gloriosa. E Ele disse, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus disse que voltaria. O apóstolo Paulo ensinou que Jesus voltaria. O apóstolo João também falou da mesma promessa. O apóstolo Pedro, todos falaram da mesma situação, que Jesus estaria voltando. A volta do Senhor será pessoal, amados. Será invisível, será inesperada. Quando a voz do arcanjo soar e a trombeta de Deus tocar, Cristo aparecerá nas nuvens como um relâmpago, com poder e grande glória. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e os mortos serão ressuscitados para o encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor, diz a palavra de Deus. Receberemos então um novo corpo e subiremos com Ele, se estivermos vivos naquele grande dia. Essas verdades têm o poder de confortar um coração turbado, um coração amedrontado, diante de tanta notícia ruim. São notícias ruins. Quem se alegra com o que está acontecendo? Ficamos temerosos. É bom saber que o melhor de Deus ainda está por vir. Não estamos caminhando para a morte, mas estamos caminhando para a vida. Cada dia que vivemos na presença de Deus é mais um dia que nos aproxima da eternidade com Ele. Alguns chegarão no céu passando pelo vale da sombra da morte, mas se estiverem vivos quando Jesus voltar, jamais verão a morte.
estarão para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você crê nisso, amados? Vamos ficar de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Eu peço o pessoal do louvor para cantar um hino aí sobre a volta de Jesus. Foi nada programado, não. Vamos orar. Feche seus olhos. E eu louvo a Deus pela cura. Pela cura. O sintoma era o mesmo da crise de ansiedade da última vez, que eu pensei que eu ia morrer. Senhor, te louvamos, Pai. Te adoramos, te glorificamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de pregar a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de ler tantos textos que confortam o nosso coração no momento de tribulação, de angústia, de notícias más, Senhor, notícias ruins, diagnósticos negativos, terríveis que muitos recebem, Pai. Pai, em nome de Jesus, que essas verdades estejam sempre presentes na nossa vida, que possamos estar buscando mais e mais a Tua palavra, Senhor. Senhor, e todas as vezes que ficarmos frustrados conosco mesmo, que o Senhor venha nos consolar, Senhor, nos animar, que o Senhor venha enviar o Teu Santo Espírito, Senhor, a falar no nosso coração, para não desistir, para continuar. Todas as vezes que fracassarmos, Senhor, em nossos propósitos, Senhor, de ler a Tua palavra, de estar jejuando, de estar meditando na Tua palavra, Senhor, todas as vezes que, Senhor, desistirmos, que o Senhor venha, Senhor, pegar em nossas mãos, não nos deixar cair não, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ir até o fim, nos ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, independente de tudo, Senhor, independente de doença, independente de crise financeira, independente, Senhor, dos problemas da vida, Pai, queremos estar constantemente aos Seus pés, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos ser como aqueles apóstolos, discípulos, que depois do Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo e ali não tiveram mais medo de nada, Senhor. Eles foram ali inabaláveis para a Tua glória, Pai. Capacita-nos, Senhor, com o poder do alto. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Toma a vida de cada um aqui nessa noite. Aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor, que o Senhor venha se revelar, Senhor, para eles. Aqueles que estão desviados, Senhor, sabem que estão no caminho de perdição, que eles venham se arrepender, Senhor, nessa noite, buscar a Tua face, Senhor, buscar o Teu perdão, Senhor, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Fica conosco, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, é o que te peço no nome do Teu Filho Jesus. Amém.